e ao possuí-las, ele domina as faculdades mentais da vida da pessoa. Olha que demônio faz, hein? E lá em Mateus capítulo 9, versículo 32 a 33, fala de um mudo, uma pessoa, um homem, trouxeram para Jesus um homem mudo e endemoniado, é a segunda vez aqui, tá vendo? Esse homem, ele era mudo e endemoniado, isso quer dizer, o demônio tornou essa pessoa muda. Deixa eu já te alertar aqui, não são todas essas situações, não são todos um exemplo mudo que é demônio, você tem que entender isso, mas a Bíblia registra algumas situações que só o Espírito Santo vai revelar para a vida de uma pessoa, de um mortal, de um crente, né, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro, se é um espírito na vida daquela pessoa que tornou essa pessoa muda ou não. Não são todos os casos, tá? E nem todas as enfermidades são demônio. Eu quero deixar isso aqui bem claro, tá? Lembra? Jesus caminhando, tinha um cego, a pessoa falou: quem pecou? Os discípulos, né, de Jesus, quem pecou? Porque eles tinham na mente que toda enfermidade era espíritos demoníacos. Aí Jesus deu mais uma lição ali: esse ninguém pecou, nem seus avós, nem seus pais, mas isso manifestou para que ele está nessa situação para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Então não podemos misturar as coisas, tá? Nem todas as enfermidades são demônio, nem todos os mudos em algumas situações são demônio também, tá? Eu quero que você entenda isso aí, tá bom? O subtópico 2 da revista, né? O tópico 2, na realidade, tem a legião demoníaca. Então nós vemos dentro dessa leitura que aquele jovem, ele era possesso de uma legião, tá? O primeiro subtópico, a legião. O que é a legião? É óbvio que no Império Romano daquele tempo, uma legião assim, de soldado era composta com 6.000 soldados, tá? Então isso era uma legião, e aqueles demônios falaram: nós estamos em uma legião. E agora, nós podemos dizer que essa pessoa tinha 6.000 demônios ou não? Então, isso é só para um entendimento, porque nós sabemos também que o diabo, ele mente, né? Ele é mentiroso, mas ali ele detectou como legião. Subtópico 2 da revista: expulsar e não dialogar, tá? É um ensino muito bem para a nossa vida. Algumas denominações, né, eles mencionam, faz ali, coloca na televisão, então faz tudo aquela história, né? Mas a Bíblia não nos diz isso. Ela não diz para nós dialogarmos com o demônio. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, Mateus capítulo 10 é aquela passagem que Jesus ele separa de 2 em 2 os seus discípulos e já começa a treiná-los, né, ali na prática espiritual. E Jesus vai dizer o seguinte, ele fala assim, a ordem de Jesus: curai os enfermos, a primeira ordem; limpai os leprosos, a segunda ordem; e ressuscitai os mortos. Alguém pode me dizer: mas não vejo morto sendo ressuscitado. Não é. Quando uma pessoa aceita Jesus, larga de todos os vícios, aí você já está vendo um morto sendo ressuscitado, tá? É nesse sentido que a Bíblia diz. E Jesus vai finalizar: expulsai os demônios. Os demônios, primeira coisa, eles têm que ser detectados e expulsados, eles não saem, eles têm que ser expulsados. Não é no nome de nenhuma autoridade aqui da terra, ninguém, só no nome de Jesus, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Só no nome dele que se expulsa demônio e a vida consagrada a Deus. Então nós observamos ali, né, que é só demônios tem que ser expulso, não tem que dialogar, não. Por que não tem que dialogar? João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versículo 44, Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então o diabo é mentiroso. Se for dialogar com o diabo, ele vai falar um monte de coisa, mas ele é o pai da mentira, tá? Você não pode esquecer disso. Ninguém deve acreditar e nem ficar impressionado
com a declaração dos demônios, porque eles são mentirosos, tá? Subtópico 3, do tópico 2 da lição, a presença de Jesus. O poder da presença de Jesus incomoda o reino das trevas. Só a presença de Jesus já incomoda o reino das trevas. Mateus capítulo 8, versículo 29. Olha que os demônios vai falar para Jesus: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Então o diabo, ele sabe que tem um tempo, né, de julgamento, que eles vão ser, só eles que sabem sair. E eles olham para Jesus: ô Jesus, você veio nos atormentar antes do tempo? E Jesus, que tempo é esse? Mateus capítulo 25, o versículo 41, diz que o fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos. E é óbvio que a todos, né, que não aceitar a salvação, e posteriormente todos aqueles que vão ser dominados pelo o domínio mundial que está para chegar aí na face da terra. Todas essas pessoas que negligenciaram também o pedido de salvação vai estar nesse fogo eterno. Então, sobre esse tempo que esses demônios falaram. Tópico 3, tá? O tópico 3 da lição. O tópico 3, ele tem o subtópico 1, 2 e 3, e nós vamos concluir, tá? O poder de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus, comentamos sobre isso. Lá no livro de Marcos, capítulo 1, o versículo 14, Marcos 1, 14, diz que bem sei, os demônios falando, que és santo de Deus. Os demônios falou, bem sei que és santo de Deus. E Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que os demônios estremecem pelo o nome de Jesus. Eles estremecem só do nome de Jesus. 1 João 3,8 diz que Jesus, né, manifestou aqui na terra. Para que Jesus se manifestou? Para desfazer a obra do diabo. Se eu trazer já mais um ensino aqui, nós não vemos um exemplo no Velho Testamento inteiro. Nós sabemos que a Bíblia inteira, 75% da Bíblia é escrito para os judeus. Você tem que entender isso. 25% é para a igreja. Tá bom, sobrou 25% para a igreja, mas 75% é para os judeus. E no Velho Testamento nós não, a não ser uma situação só, nós não vemos manifestação demoníacas nenhuma, porque não tinha uma detectação, alguém com a santidade de altura para detectar os demônios. E nós vemos só uma situação. Lembra de Saul? Saul, a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor que atormentava Saul. Uma pessoa uma vez me perguntou: por que esse espírito mau saía da parte de Deus? Eu falei: não, querido, é que Deus é soberano. Ele manda, ele desmanda, ele é sobre tudo e por todos. Depois você dá uma meditada lá no livro de Jó, para você entender, capítulo 1, 2, entender o poder de Deus, tá? O diabo não tocou na vida dele, só com autorização de Deus na vida de Jó. Subtópico 2, a soberania de Jesus. Que não mandasse eles para o abismo. Os demônios: Senhor, não nos manda, porque ele sabia que Jesus tinha poder de mandar aqueles demônios, ou um exemplo, ou para o inferno, direto. Jesus é soberano, ele tinha, né, o poder. Aí eles vão dizer que não mandasse eles, né, para o abismo, né? E autorizou, se Jesus outorgasse eles a entrar nessa manada de porcos. Outra coisa que nós aprendemos aqui: o satanismo de alto grau utiliza animais, tá? O satanismo de alto grau utiliza vários animais. Você sempre vai observar que níveis de satanismo sempre eles utilizam animais, tá? E o subtópico 3, a libertação do oprimido. Lucas capítulo 8, versículo 35. Eles acharam aquele jovem, aquele homem,
né? Quando ele foi liberto, o pessoal daquela província dos Gadarenos, que é 10 cidades, ali são 10 cidades, é uma província. Gadar é uma província, tá? Gadareno, quem mora lá, não temos o nome desta pessoa, mas Jesus foi até lá. Não era costume dos judeus que ali se criava. A gente observa pelo texto que os judeus jamais ele come carne suína, e Jesus vai lá para libertar, nos ensinar que Jesus, como ele estava quebrando as barreiras no mundo de missões, Jesus estava ali fazendo uma obra missionária, e obra missionária não tem limite, né? Ela não tem limite. O lugar é um lugar de se fazer missões. Aquelas pessoas, quando chegaram, né, quando aquela pessoa estava nua, suja, sem vida, sem perspectiva, para eles parece que estava bom, mas eles acharam que ele era um vestido, e o juízo dele, a mente libertada. E aquele jovem, depois da libertação, ele falou: Jesus, eu quero te seguir, deixa eu te seguir. E Jesus falou: não, eu não terminei a obra ainda nessa região, e eles não me querem mais aqui, e você já foi nomeado ali um missionário para a honra e glória do Senhor. Possessão maligna existe, nós sabemos disso, mas nós, como agente missionário de Deus, nós somos representante de Deus na terra, e nós temos o poder, no nome de Jesus, para avançar. O poder para expulsar demônios não é só para a liderança, é para você também. Você tem esse poder, vamos colocar em ação. Deus abençoa, fica com essas palavras, até a próxima lição. Até mais, tchau, Deus abençoe.